Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos na noite de hoje para uma conversa a respeito da missão dos espíritas, uma conversa bem importante para todos nós. Eu vejo que muitos já estão chegando por aqui. Queria dar boa noite para Miriam, para Rita, para Sandra, para Fábia, Elisa, a Marli também. Muito bom estar junto desses corações amigos. Já já está entrando por aqui. Enquanto isso, convido a todos que participem também. Coloquem os seus comentários a respeito da leitura, coloquem suas dúvidas. Boa noite, Alberto. Muito bem-vindo. Oi, boa noite, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Te ouço Que bom. bem, você me ouve bem por aí também? Também, tudo Que certo. bom, que bom. Boa noite, Dani, Charles, Neuza, Lucimar. Estão aqui com um grupo bem legal, viu? Aberto como sempre, né? Essas noites de domingo são muito acalentadoras, né, para os nossos corações. Então, Com antes da certeza. gente iniciar o evangelho de hoje, só queria lembrar, como a gente sempre lembra, né, a importância dessa prática do evangelho no lar. Você que ainda não tem um dia na semana, um horário fixo, sinta-se convidado com esse trabalho a manter essa rotina semanal na sua casa também, convidando as pessoas que moram com você, ou na eventualidade de não, né, de morar sozinho, ou das pessoas não participarem, tudo bem também, faça o evangelho mesmo assim, lendo em voz alta, comentando em voz alta, né? Sempre muito bem-vindo. A gente segue o roteiro ensinado pela espiritualidade nas obras de Francisco Cândido Xavier, né? Muitos evangelhos, segundo o Espiritismo, muitas das versões do Evangelho trazem no final esse roteirinho também bem explicadinho. A gente começa com uma prece, a gente faz a leitura, que pode ser aberto o Evangelho em qualquer lugar, né, do livro, ou você pode seguir uma rotina de ler aí na ordem, vai depender realmente do seu coração que você quiser fazer. Faz essa leitura curta, faz um comentário, como é que essa leitura chega para você, o que você pensa a respeito, né? Coloca ali todo o seu sentimento, faz uma prece final e é isso. 20 minutinhos, 30 minutinhos por semana é o suficiente para a gente ter aí a companhia da espiritualidade amiga, abrir, né? Vibracionalmente para ajuda desses amigos que estão sempre com a gente, né? Eles estão com a gente e nos conduzem muito mais do que a gente imagina. A gente lê isso no Livro dos Espíritos, então é muito importante a gente poder abrir esse canal e ter uma aguinha do lado também, muito bem-vindo, né? Essa aguinha que vai ser fluidificada nessa prece, que vai nos nutrir, né? Do nosso corpo físico e também as nossas emoções, o nosso espírito daquilo que a gente estiver precisando. É isso, né, Alberto? Eu vou te convidar então para fazer a prece inicial para a gente, na sequência eu leio, pode ser? Pode ser sim, com Obrigada. certeza. Então, nesse momento, vamos acalmar o nosso coração, respirar fundo, entrando em contato com essa espiritualidade amiga, que, como a Emília falou, está muito presente junto de nós, a todo momento, a cada dia, a cada situação. Que possamos juntos elevar esse nosso pensamento, vibrando em sintonia com esses amigos. Pedimos também pela espiritualidade da nossa querida associação, que possa, como sempre, também estar junto de todos nós, trabalhadores, frequentadores, amigos que acompanham esses trabalhos, nos envolvendo nessa sintonia de amor. Que possamos nos colocar abertos no coração, nos ouvidos, para esses ensinamentos de Jesus, para que nós possamos entender, começar a pensar sobre essa nossa missão enquanto espíritas. E assim,
com muita alegria por podermos estar juntos nessa noite. Nós iniciamos então esse nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Emília, eu acho que teu microfone está desligado. Tá sim. Obrigada, Gilberto. Imagina. Para quem quiser acompanhar a leitura, nós estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 4, Missão dos Espíritas. E diz assim, eu vou ler alguns trechos, tá? Não vou ler na íntegra, assim, até convido quem quiser depois ler novamente, né? Pausadamente, é uma leitura muito empolgante até, eu diria, sabe? É um chamamento para gente. Mas eu não vou ler na íntegra para não tomar tanto nosso tempo, mas vou ler os trechos principais. Diz assim, não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Mais adiante diz assim: sim, todos vós, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Que a vossa falange se arme de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. E aí ele comenta a respeito de que entre os chamados ao espiritismo muitos se extraviaram. E há uma pergunta: se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E Erasto responde: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição.
Aqui diz Erasto, Anjo Guardião do Médium, em Paris, 1863. E Erasto a gente já viu, né, Alberto? Tem material da FEB que foi publicado na revista Reformadora a respeito, um compilado, né, a respeito de Erasto, muito interessante, que conta pra gente, na Reformadora de outubro de 1993, vim aqui na minha colinha para lembrar, que ele teria sido, né, um dos 72 da Galileia, né, lá atrás, discípulo de Paulo. Então, tá nesse trabalho com o Cristo, né, aí há milênios, e vem aqui na codificação espírita com Kardec com uma série de mensagens, né? Essa é uma delas, tem uma muito famosa no Livro dos Médiuns, que a gente, quando estuda, né, a mediunidade, e deixa eu fazer um parênteses, a casa tá com o estudo novo da mediunidade começando essa terça-feira, tá, gente? Quem já fez o ERG pode se inscrever, vem comentar aqui no Instagram com a gente, se quiser se inscrever, que a gente ajuda. E no Livro dos Médiuns, que é o livro estudado, né, que no estudo da mediunidade, tem uma frase que a gente ouve muito na doutrina, que é de Erasto, muito famosa, que diz assim, que é preferível refutar 10 verdades a aceitar uma mentira. Né? Quando se fala da comunicação entre os espíritos e nós aqui encarnados. Então, ele traz aqui para a gente, né, Alberto, esse chamamento, é um voto de coragem mesmo, né? É um discurso, assim, que empolga a gente, né, do trabalho. Como é que você recebe essa mensagem? O que ela te faz pensar? Então, Emília, acho que a primeira coisa que eu queria ressaltar dessa mensagem é o capítulo que ela se encontra, né? Que eu acho que tem, assim, não teria como ser diferente, né? Claro. O capítulo é os trabalhadores da última hora, né? E quando a gente fala dessa missão dos espíritas, dessa mensagem como um todo, né? Ela vem muito a calhar com essa nossa posição enquanto trabalhadores da última hora mesmo. Quando a gente, o próprio Evangelho, um pouquinho antes, ali vai nos dizer que os espíritas são esses trabalhadores da última hora, quando a gente faz essa analogia, né? E quando a gente se entende dessa forma, vem muito essa questão, né? E o que eu faço com isso? Eu tenho pouco tempo, já estou chegando no final, né? Nesse trabalho, então o que eu faço com isso? Qual que é a minha missão? E aí vem justamente Erasto com todo esse discurso realmente muito motivador, assim, do que a gente faz, né? Somos espíritas, e agora? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? O que a gente faz daqui para frente? A gente estuda, a gente pensa, a gente vai e prega, né? Acho que essa é a grande mensagem, assim, né? Eu queria reler rapidinho, Emília, um trechinho que para mim ressoa muito, assim, e eu acho que ele resumiu de uma forma muito boa alguns outros aspectos que surgem com o texto depois, assim, tá ali no segundo parágrafo, quando ele vai dizer, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, desculpa, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Quando eu li esse texto, esse trechinho, assim, eu parei, sabe? Eu olhei e li de novo, e olhei de novo. E para mim ele resumiu, como eu falei, muitos dos outros aspectos que são trazidos depois no texto, assim, né? Sobre a questão da fé, sobre a dificuldade de a gente ir e pregar, né? E quando ele fala ali sobre a gente abandonar essas nossas ideias, esses nossos padrões, vem muito isso, né? Dos outros aspectos que vão surgindo com o texto. Mas a primeira coisa que me parou muito nesse pequeno trechinho, assim, foi a questão dos verdadeiros adeptos do Espiritismo. Aí eu olhei isso e parei ali, né? Falei, tá, o que seriam esses verdadeiros adeptos, né? E aí a gente se pergunta, será que eu sou um verdadeiro adepto do Espiritismo? O que é isso? E aí, é claro, né? A gente resgata todos os nossos estudos, todas as nossas coisas e para mim veio muito reconhecerei os espíritas, os verdadeiros espíritas pelas suas obras, né? E toda essa questão de como que a gente está se colocando perante ao mundo, né? E aí tudo se junta, né? Essa missão dos espíritas, a forma como a gente tem se colocado,
se a gente tem ou não se colocado como esses verdadeiros adeptos, que aí sim são os escolhidos de Deus, né? Não são qualquer adepto, mas sim os verdadeiros. Então, como é que a gente está trazendo essas nossas obras, né? Como é que a gente está empreendendo esforços para a nossa transformação moral? Quando a gente lê esse texto, a gente olha muito isso, assim, né? Que são os escolhidos de Deus, mas espera lá. Significa que eu sou especial por isso? Significa que eu tenho uma missão maior do que os outros? Por que eu tenho essa responsabilidade enquanto espírita e o meu irmão católico não tem isso? O que eu tenho de tão diferente assim? E aí vem muito tudo isso, assim, né? Essa dificuldade de a gente não se colocar num pedestal. Não é porque a gente é espírita que a gente tem uma missão especial. Não é porque a gente é espírita que a gente tem essa missão, mas sim, isso é decorrente de a gente se tornar esse verdadeiro adepto, né? Uma coisa não vem antes da outra. A gente não pode esperar completar uma missão sem que a gente empreenda esse esforço para nossa transformação moral. Né? Antes de tudo, essa missão começa na gente mesmo. Né? Então, quando a gente fala desses verdadeiros adeptos do Espiritismo, me veio muito isso, assim, do que a gente tem feito, começando na gente, né? Com a nossa transformação moral, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, e como o próprio texto disse, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, vossos trabalhos e ocupações fúteis. Então é isso, assim, a gente tem que cuidar com essa forma de a gente encarar essa nossa missão enquanto espíritas. Né? Essa responsabilidade a mais que a gente tem justamente por conta disso, né? Desse empreendimento de esforços com a nossa transformação, com as nossas ideias, com a nossa mudança, enquanto espíritas, né? Entendendo que a gente tende à perfeição, que a gente tende a ser espíritos puros, né? O que a gente tem feito para isso? E só para fechar esse primeiro comentário bem rapidinho, assim, eu me lembrei muito também de uma frase da Joana de Ângeles, que fala que toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. E aí ela vai continuar com outras coisas, assim, né, num capítulo. Mas para mim é isso, assim, toda ascensão, né, então, quando a gente se coloca nessa posição de melhoria, como esses verdadeiros adeptos do espiritismo, a gente precisa se esforçar, a É. gente precisa se adaptar e principalmente, como o texto fala, né, sacrificar algumas coisas. Sacrificar essas ideias antigas, sacrificar esses hábitos ruins e transformar, né? Para aí sim a gente conseguir ir e pregar, como o texto fala. Sim. É muito interessante esse teu comentário, Alberto. Você falou, você começou falando dos verdadeiros espíritas. Aí eu me lembrei, mas acho que eu não sei de perfeitos, que a gente vai ter a definição aqui no Evangelho mesmo, né? Que o verdadeiro reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que é Exato. justamente o que Erasto vem trazer para a gente, né? Que a gente Uhum. precisa, enquanto espírita, né? Nossa missão é trabalhar assim na gente mesmo, né? Porque o que é esse pregar? Ele chama a gente para pregar a mensagem inteira, né, Alberto? E aí isso me pegou. Eu digo, o que é pregar? Será que é a gente fazer aqui o evangelho no lar, no Instagram da casa? Isso é pregar? Será que é a gente fazer palestra na casa espírita? Acho que também, também. Mas a principal forma da gente divulgar, né, a verdade espiritual, acho que acima da doutrina espírita, a verdade espiritual, a realidade que ele coloca ali, né? A reencarnação. Olha, a vida não acaba aqui, gente. Olha, isso aqui é uma passagem. Nós não estamos aqui pela primeira vez nem pela última, né? Então, essas certezas que a gente leva no coração, como é que a gente prega essas certezas? Eu me peguei pensando muito a respeito disso ao longo da semana. E eu acho que o grande pregar para nós espíritas está na nossa vivência mesmo. Está nos pequenos momentos em que a gente, às vezes, abdica de alguma coisa imediata do mundo, em nome de uma paz de espírito, né? Que pode, às vezes, deixar pessoas ao nosso redor até com uma pulga atrás da orelha, com pontos de interrogação, assim, na cabeça, né? Puxa vida, o que a pessoa está pensando, né? Não é por isso e não é para isso que se faz, mas essas escolhas nossas de vida,
esse jeito de viver, de tratar, esse não levar a vida a ferro e fogo, ou não levar ofensa das coisas, perdoar, né? Tratar as pessoas bem, amar, né? Acho que acima de tudo, esse amor por todas as criaturas, isso, né, deixa as pessoas assim, de fato, mexidas muito mais do que a palavra, né? Essa pregação no sentido do proselitismo. Isso não é o que a doutrina espírita espera de nós, nem, né? Nem que os espíritos superiores esperam da gente. Quando a gente vai ler as obras, inclusive secundárias da doutrina, né? Eu estou relendo uma delas do André Luiz, e ele trata muito, né, da recepção nessa obra dos espíritos lá do outro lado, e as coisas que são vistas, comentadas, ou que vão, digamos, amenizar as consciências, né, nossas, uma vez que a gente desencarna, não dizem respeito à quantidade das coisas, ao volume, né? Ai, quantas palestras essa pessoa, quantas horas essa pessoa passou no trabalho voluntário. Não é sobre isso, né? É a intensidade mesmo do amor que a gente dedica às pessoas em todos os momentos da vida, né? Ah, na casa espírita também, mas é dentro de casa, é no trabalho, nos ambientes, né, que a gente convive socialmente com os outros, amigos, enfim, no trânsito. Então, esses tocar e se preocupar e querer bem os corações, isso vale muito mais do que qualquer, né? E essa é a verdadeira pregação, né? Esse é o pregar que eu creio que o Erasto vem nos chamar, né? E para isso a gente precisa se transformar, né? Então, ele diz aqui que a gente, né, vai encontrar nas montanhas que a fé transporta, né? Essas montanhas pesadas são as impurezas no coração dos homens, né? É o nosso materialismo, nosso apego à matéria, nosso ego doente, né? Que aí a gente quer ser mais importante do que o outro, já vem um orgulho, a gente acha que é pra gente primeiro, ou que a gente mais, né? Enfim. Então, essas são verdadeiras montanhas, a gente precisa de muita fé para superar. Tem uma mensagem de Emmanuel interessante sobre isso, Alberto, que Chico, em um dos evangelhos, né, ele abre nessa leitura e ele coloca no livro Na Era do Espírito, no capítulo 17, eles abrem, então, nessa leitura que a gente leu agora, esse texto de Erasto, e comentam lá na casa, né, lá na casa espírita, do Chico, lá no trabalho dele. E depois que todo mundo fez seus comentários, Emmanuel manda uma mensagem. E nessa mensagem, olha o que chama atenção ali, né? Que Emmanuel nos pede, talvez, para olhar com atenção aqui nessa mensagem de Erasto. Ele diz assim, ó. Quem lance na terra ligeiro olhar para a retaguarda de 8 lustros, que negócio é este lustro, né? Daí fui ver, o lustro são 5 anos, tá? Um período de 5 anos, são 8 lustros, são 40 anos. Então, 40 anos para trás, olhando, né? A gente vai se espantar certamente em verificando o progresso dentro do qual a vida planetária vai marchando aceleradamente para o futuro melhor. E aí ele vai falar das mudanças tecnológicas da época, né? Então, imagina, se 40 anos antes deles lá já era um choque, imagina os nossos últimos 40 anos, né? A vida mudou demais, demais, demais. E ele vai relatando tudo que o homem foi inventando naqueles 40 anos, né? Vamos dizer que para a gente seria uns 80 anos atrás, para mais um pouquinho, e vai fazendo uma comparação entre esse avanço, esse progresso intelectual e a necessidade de um progresso moral que equivalha, que não estava acontecendo, né? Então ele diz assim, olha só, o homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se deseja, né, contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Então, a gente está olhando para fora, mas não está olhando para dentro. Daí diz assim, inventa computadores que auxiliam efetuando prodígios de informação e de cálculo,
mas ainda não conhecem as engrenagens perfeitas em que se expressam as leis de causa e efeito que lhe presidem a experiência e o destino. Então, os nossos estudos, de novo, né, pelo fenômeno, né, os fenômenos, de novo, o exterior e não a lei, né, de Deus que preside tudo que nos acontece, né? Então ele vai fazendo essas comparações com a astronáutica, né? Essa da astronáutica é boa, eu vou ler também. Realiza voos espaciais aplicando os princípios da astronáutica, entretanto é compelido a receber aulas de relacionamento humano a fim de harmonizar-se com os vizinhos, que não lhe adotem o modo de pensar ou de crer. Então a gente está querendo até popular outros planetas, né? Tem todo o esforço científico sendo feito nisso, mas a gente não olha para o vizinho, para a porta do lado, né? É muito interessante esse chamamento de Emmanuel, é muito chocante, né? E ele diz assim, que compreendemos que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física, mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a irmanar-nos e a respeitar-nos uns aos outros, sem o que o lazer na terra ser-nos-á fator desencadeante de tédio e delinquência, e a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Então, é chocante, né? Que venha esse raciocínio dessa leitura aqui, ó. Que é quase um alerta. Ó, Erasto, né? Quase 200, 160 anos atrás, chamou vocês aqui para trabalhar. Que trabalho que está sendo feito, de verdade, né? E o não fazer esse trabalho, que consequências tem? Porque no final das contas é isso, né, Alberto? Depende da gente, essa mudança que a gente quer no mundo, né? E não vai mudar o mundo exterior se a gente não mudar o nosso íntimo, de fato. E é a montanha maior, que Erasto nos diz. É muito mais difícil, eu acho. Muito mais Exatamente. difícil. Com certeza. E Mas eu tá acho que aqui, entra tá muito, aqui né? o voto de coragem e a motivação também para a gente começar. Com certeza. E eu acho que entra muito isso tudo no comentário que a Lígia trouxe ali, que a gente também não deve desistir, né? Que mesmo quando a gente erra, essa caminhada para a transformação é longa, né? Então a gente tem que ser perseverante. Então é justamente isso, assim, às vezes a gente olha para essa montanha gigantesca e fala, não vai dar, É. não vou conseguir. Como é que eu vou sair para pregar se eu não conseguir me transformar? Se eu não conseguir chegar nisso, E sabe né? uma Mas coisa? é isso, não desistir. Eu pensei nisso enquanto eu li esse texto, porque os grandes missionários do Espiritismo passaram por esses momentos que a Lígia traz, Uhum, assim, né? A gente vê Paulo até lá atrás, né? No caso, missionário lá do cristianismo, muito antes da codificação espírita, mas Paulo passa por isso. Tem um momento que ele está achando que não vai dar conta, e aí vem Jesus, né? Paulo Estevão aparece na figura de Jesus na frente dele e faz ele refletir que é possível, que ele vai conseguir dar conta se ele usar os dons do Espírito, e convida ele a escrever, né? E assim começam as cartas de Paulo. A uhum, gente sabe também de Allan Kardec que o Evangelho segundo o Espiritismo também foi escrito numa época em que o corpo físico dele estava quase pifando, né? Problemas no pulmão, enfim, no trato urinário, e os espíritos dizem para ele, para um pouco, vai descansar. E ele vai para a praia, e aí, desse período dele na praia, sai essa obra maravilhosa, né? Que precisava sair, né? Precisava dele aqui encarnado, né? Nesse corpo íntegro para poder acontecer. Chico Xavier também passou por muitos testemunhos, né? Desde o momento do seu nascimento, muitos testemunhos, muitos. Tem uma mensagem linda de Meimei para ele também, a respeito desse sacrifício dele, dos momentos-chave da vida dele em que ele teve, né, enfim, precisando de ajuda e não teve, né? Às vezes as pessoas em volta não estavam olhando, né? E quando as coisas começam a dar certo, tem um monte de gente junto, né? E também bem descreve isso para ele na mensagem, bem interessante. Mas para a gente ver assim que, puxa vida, se esses grandes nomes passam por altos e baixos e são sempre ajudados, né? A gente também
pode passar por altos e baixos, é natural, mas a gente também tem que ter a fé para ser ajudado, né? Tem que seguir firme, né? Na nossa missão, porque essa missão ela também é uma missão individual, né? Uma missão coletiva, Exatamente. mas é uma missão, cada um tem a sua, né, Alberto? A gente tem Com na certeza. doutrina E às vezes, o planejamento reencarnatório de cada um, né? Que a gente tem a cumprir. e quantas vezes a gente não se compara com o outro, né? Nessa mensagem, eu me lembrei muito da parábola do semeador, né? Porque para mim elas têm muitas similaridades, assim, né? O ir de pregar e o semeador saiu a semear. Para mim assim, uma analogia perfeita, assim, né? E quantas vezes a gente não tá lá lançando uma semente de laranja, o meu irmão tá lançando uma semente de limão e a gente quer comparar. A gente quer dizer, mas a minha laranja não tá crescendo como o teu limão. Mas não vai crescer mesmo. A gente tem produtos diferentes, temos é, capacidades diferentes, né? Temos construções diferentes enquanto espíritos. E a gente olha para o irmão que está plantando limão e quer que nossa laranja cresça como limão. E não vai ser assim. A gente vai continuar, a gente vai seguir nessa semeadura, mas cada um com a sua, né? Cada um semeando nos seus terrenos, nas suas formas, entendendo que a gente não vai conseguir chegar em todo mundo, né? A partir do momento que a gente se transforma, começa esse processo de transformação, a gente olha para o outro, não no sentido de uma doutrinação, né? Mas sim nesse sentido de ajudar o outro também, de querer trazer para junto, de querer crescer junto, mas sem essa comparação, né? Nem sem precisar de uma forma difícil a gente começar a se comparar mesmo, né? Tentar de uma forma ou de outra olhar para o outro e achar que a gente está pior, que a gente está não é isso, né? Não é isso que a espiritualidade queria que a gente fizesse, Sim. né? Como tu falou, existe a missão conjunta, todos nós espíritas temos essa missão de ir e pregar, de ir e semear, mas cada um com as suas sementes, né? Sim, o Juliano, concordo com o Juliano, a analogia é perfeita. É isso mesmo. É muito interessante essa. Também é fruto aí das nossas impurezas, né? Que a gente está nesse processo, Com né? certeza. Melhorando. E é isso aí. Pois bem, temos comentários também aqui no Instagram, que a gente foi coletando ao longo do dia, as pessoas participarem, participam sempre. Obrigada, viu, gente, por trazer para a gente aí o que vocês pensam a respeito do tema. É sempre provocar, né? Provoca o pensamento, é muito legal. Então, a gente perguntou qual é a missão dos espíritas, né? A pergunta é grande para aquela caixinha de resposta que é desse tamanho, né? Daí a gente teve algumas respostas assim, ó. Se doar, conhecer e praticar o evangelho, renovar-se sempre. Daí a pessoa que lembra amai-vos e instruí-vos, né? Que é a gente Aham. falou disso recentemente também. Dentre tantas, divulgar a doutrina espírita. Sempre que a gente tiver alguém interessado, né? Kardec, se não me engano, em obras póstumas ele traz isso, né? Que sempre que ele recebe um pedido, um comentário, uma pergunta de alguém que está genuinamente interessado, ele não se furta de conversar e de explicar e tal. Mas se a pessoa não tem essa intenção, ou se a pessoa nem veio com esse interesse, a gente não deve também ficar forçando a barra, né? Você falou do interesse que a gente tem com o tempo em ajudar os outros, né? E Uhum. às vezes acontece até dentro de casa. É muito interessante esse movimento que a gente tem, né? De, isso aqui é tão bom, eu quero compartilhar, né? Eu quero que essa pessoa passe pela experiência que eu estou passando. A laranja limoeira vai por aí também, Aham. porque assim, a experiência que a gente passa também é só nossa, né? A gente não pode exigir que a experiência do outro, que a reforma íntima do outro passe pelo mesmo trajeto que a nossa, né? Não Com é assim certeza. também que acontece. A gente tem que se respeitar mesmo, né? Daí diz aqui, ó, a missão dos espíritos é a do homem de bem, vivenciar a lei de justiça, amor e caridade. Outra pessoa também disse caridade e também amar e se instruir, né? Então a gente tem sim a tarefa, a grande tarefa, bem lembrado aqui, da gente se instruir, buscar a reforma íntima através do amor ao próximo também, porque não é só sobre a gente, né? Acho que isso é importante, esse lembrete, que é a leitura que o Erasto traz, né? E trouxe para mim, assim, que é sempre através do outro, né?
É sempre nessa experiência que a gente vai superando as nossas montanhas íntimas aqui. O seu França também nos disse que a mensagem nos ensina que a primeira tarefa do espírita é ensinar que o nosso progresso está associado à oportunidade da reencarnação, para praticar o bem e aceitar as nossas provas e expiações com resignação. Muito bem colocado, seu França, de Perfeito. fato. Essa mensagem de esperança para as pessoas que estão em sofrimento, né? Isso a gente pode fazer sempre, né? Quando há revolta, quando a gente se depara com situações, né, de revolta ou de incompreensão, a gente pode sim ser essa voz, não precisa dar nomes, sabe? Jesus falou. Se tiver abertura, claro, Jesus falou, mas se não, tudo bem também. E a gente falar e dizer, olha, vai ficar bem, né? As coisas, né, tomam às vezes rumos que a gente não escolheu por motivos nobres. Deus é bom, né? Então, essas mensagens, de fato, podem sim acalentar corações, isso faz parte dessa missão, com certeza. Mais algum comentário, É. Alberto? Mais algum lembrete pra gente? Eu listei aqui durante a minha leitura, assim, né, lá no final, quando ele vai falar sobre as características desse espírita no caminho certo, né, eu anotei as palavras aqui, eu queria só repetir elas, porque eu acho que elas são Por muito, favor. lembram muita coisa, assim, né, ele vai falar sobre a gente começar a ter os princípios da verdadeira caridade ensinados e praticados. O número de aflitos que a gente pode levar ao consolo. Quantidade de amor ao próximo que a gente pode dar, a abnegação, o desinteresse pessoal e, por fim, o triunfo de seus princípios. Para mim, essa finalização foi perfeita, assim, da mensagem. Né? Quantas coisas que a gente consegue fazer, quantas sementes que a gente consegue jogar de uma forma realmente a trazer o outro para perto de mim, de me transformar nesse processo. E aí, para mim, o triunfo dos seus princípios foi a cereja do bolo. Assim, né? A gente consegue triunfar nessa nossa fé que transporta montanhas, que faz com que a gente supere essa grande montanha, como a gente falou. Então é isso, assim, esse amor que a gente consegue dar, esse potencial que a gente tem. Basta a gente aproveitar. Né? Obrigada, Alberto. Obrigada, amigos, por essa noite tão agradável, pelos comentários, pela participação de todos. Vamos encaminhando para a prece final, então. Convido a todos para se colocarem numa posição confortável, manterem os corações e mentes elevados, entrelaçados com a espiritualidade amiga que acompanha esse trabalho, que prepara esse trabalho com tanto carinho, que a gente possa ouvir com os ouvidos do nosso espírito, com os ouvidos da nossa alma, a mensagem de hoje e nos transformar intimamente. Primeiro, observando em nós essas impurezas que são verdadeiras montanhas a serem removidas. Que possamos, ao longo da semana, colocar em prática, em ação, os atos que vão levar esse amor, levar essa transformação para as pessoas que convivem com a gente, em cada oportunidade que se apresente, que nós sintamos esse chamado de ir, esse chamado de pregar, esse chamado de representar, sermos reflexos da luz de Jesus, onde quer que nós estejamos. Uma semana iluminada a todos, que a paz de Jesus envolva todos os corações. Que assim seja. Obrigada mais uma vez, Alberto. É sempre um prazer estar contigo, com todos Eu que vocês. agradeço. E até domingo que vem. Até mais. Tchau, tchau.